Hola, hola, ¿qué tal? Berimbolito, berimbolita, ¿cómo están? Este es el capítulo número 9 de Berimbolo Podcast. ¡Vamos! Hemos tenido harta cosita todo el último tiempo, Sí, queridos compañeros. ¿Cómo están? Harta cosa, muy bien. Qué bueno, primero saludarte, Sheila, estupenda muchas gracias. nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Estoy muy feliz porque nuestro capítulo anterior tuvo muy buen recibimiento, así que muchas gracias a todos los que lo vieron. La faixa azul, que igual improvisamos harto, ¿no? Sí, pero estuvo entretenido. Estuvo lindo ese. Lo pasamos ese bien. capítulo. Cortamos la mitad del capítulo porque La cantidad de estupideces que hablamos en ese capítulo es impresionante. ustedes solo vieron la mitad de lo que pasó. Es verdad, es verdad. ¿Cómo le fue en su competencia? Más o menos, nomás. Más o menos. Sí, pero pueden ver ahí todas en mis redes sociales. Todo el llanto que me pegué. Estuve llorando toda la semana con puro video. Pero avanzar. Sí, o sea, siempre avanzando, siempre es bueno competir. Yo siempre insto a todas las personas a que compitan por lo menos una vez, porque es una instancia como con harto estrés, donde uno aprende mucho, sobre todo cuando pierde, que fue mi caso. Quedé dentro del podio, pero mis contrincantes, las personas que estaban en mi llave, eran gente como muy pro. Muy Así dura. que sí, durísima. Categoría dura la que te tocó. Sí, bueno, no es mi categoría, también tuve que hacer corte de peso, entonces se mezclaron varias cosas y que finalmente no se pudo, pero feliz igual con haber llegado al podio. Eso. Oye, y que a propósito también de que era una categoría dura, bueno, para que también vayan dimensionando ahí los berimbolitos, berimbolitas, dos de las chiquillas que estaban en esa categoría van al mundial ahora a Las Vegas. Entonces, Exactamente, no es menor. imagínate, o sea, compartir podio con esas chiquillas, la verdad es Exactamente. que, bueno, y les deseamos lo mejor. Mucho éxito. Mucho éxito. Sí. No iba a decir suerte, pero en verdad no es suerte, porque las chiquillas trabajan. trabajan. Exacto, trabajan por eso y han Hay llegado ahí nivel. con harto esfuerzo. Hay nivel, sí. Y hay, bueno, y de nuevo, ¿viste? Te quiero felicitar también por eso, porque hiciste una buena competencia con competidoras súper duras. En Brasil también fueron competidoras muy duras, así que piano, de a poquito se va a avanzar. Sí, Hay sí. nivel. Hay nivel. Y saluditos a esas competidoras y competidores que se van al mundial. Sí, a Las Vegas, creo que ahora a finales de todo agosto. el éxito, Claro. sí, todo el éxito a las chiquillas que estuvieron ahí de global. Eso. Y si campeonan, vienen para acá y nos cuentan Aquí tenemos cómo espacio. Sí, estuvo acá esa. tenemos espacito para que vengan Eso, a porque contar su estamos experiencia. juntos. ¿Y usted, querido Angelito? No, bien. Ha estado buena la semana, tranquila, acompañando también no solamente a la Sheila, sino a nuestra flamante ganadora. Esa Sí, productora sí. de piso, la mona. Gran saludo para Sí, ella. Y acá el Nacho también sacó podio. Sí, pues, y tú también sacaste el podio Ahí hicimos una cosita, sí. Me costó, pero lo logramos. en el Fest, Sí. así que no. Contento por eso tanto. Muy Oye, buena. hoy día tenemos, sí, hagamos el corte porque hoy día tenemos un tremendo invitado. Pero así de lo Que acaba de tocar el timbre. Y acaba de tocar el timbre. Ha llegado. Así que vamos a En detener. breve, vamos a detener al gran León Melo. Ya está con nosotros el gran León Melo. ¿Cómo estás, León? Bien, Muchas chicos. gracias por venir. Muchas gracias por aceptarnos Gracias. nuevamente. Oye, siempre lo encontramos. Sí. Nos encontramos en las competencias. Ya lo tenemos mareado. Exactamente. Estamos juntos, como debe ser. Estamos Estamos juntos. Ya de la casa. Ya lo Siempre tenemos, muy no vamos a bueno. nacionalizar, de hecho. ¿Ah? Sempre muy bueno ahí encontrar al Berimbolo Podcast, esse equipo bacana. Tamo junto. E isso, temos harto que conversar aí sobre jiu-jitsu, né? O cenário chileno também que vem crescendo harto. O jiu-jitsu vem crescendo mundialmente, pero acá em Chile também estamos em ascensão e há muito que conversar, há muito que trabalhar. Así que igual creo que é super importante esse trabalho de las plataformas, de las redes sociales também. Isso fomenta a los deportistas, fomenta a las academias, a los professores, a los praticantes e atrai más personas também para que conozcan esse deporte que é incrível. Mira, qué introducción se mandó. ¿Viste? Si les dije, hizo la tarea el profe Mel. Oye, pero bueno, partamos también contándole a la gente, ¿cuánto tiempo tú ya llevas acá en Chile, León? Eu cheguei em Chile em 2017. Né? Foi uma experiência temporária. A verdade é que eu represento minha equipe, que é Gutenberg Melo, né? Que é meu maestro, também é meu padre. E em um determinado momento de minha carreira, de minha vida, minha hija nasceu e tudo, e eu queria uma ascensão profissional, e recebi uma proposta para vir a Chile de forma temporária por 3 meses. Fui contratado por uma academia que faz Sports Chile. Para mim foi até um tema complicado, porque eu sou da vieja escola, né? Sou muito fiel à minha equipe, à minha bandeira, ao nome de minha equipe. E para mim, em determinado momento, cambiar-me a ser classe em uma equipe que não foi a equipe onde nasci e onde cresci, foi um tema um tanto complicado. Conversei com meu maestro, com meu papai, ele me disse que venira, que representara.
e que óbvio que eu sempre vou levantar minha bandeira, e dessa forma se foi abrindo o mercado profissional para mim acá em Chile. Passados os 3 meses, a academia me quis contratar de forma permanente e hoje dia sigo acá em Chile. São 8 anos já e haciendo um trabalho aqui super bacana. Sou muito agradecido também por esse país. Oye, hablaste de tus colores, ¿no es cierto? Porque tus colores son Gutenberg menos justamente. Sim. Y queríamos como llevarte un poquito para esa área porque, claro, bueno, el Jiu-Jitsu ya tiene un poquito más casi de 100 años, ¿no es cierto?, como de existencia y de esa columna vertebral empezaron a ramificarse, ¿no es cierto?, muchas escuelas que a rato ya es como Varios súper... estilos. Varios estilos, es como un poco difícil también quizás como mapearla para nosotros que estábamos un poco más lejos. Pero particularmente Gutenberg Melo, tu padre, ¿cierto?, creció y se formó con el Carson Gracie. Exacto. Mi maestro Gutenberg Melo, su historia... Bueno, ¿tu maestro o tu papá? Es mi padre. Ya, bueno, es lo mismo. La verdad, yo creo que en el tatami lo llamaba más de papá do que de maestro, né? Teníamos esa relación de padre e hijo en el tatami. Hablabas de que a tu abuelo lo comenzó a perseguir la dictadura. Claro, y ahí en ese momento la familia tuvo que cambiarse para Río, né? Fue la opción que ellos encontraron. Y ahí a través de un pololeo de mi papá con una chica, esa chica resulta que era sobrina del maestro Carlos Rosado, que es el único cinturón rojo amarrado por el maestro Carson Gracie. Y ahí el maestro Carlos Rosado llevó a mi papá ahí a entrenar jiu-jitsu. Daí foi onde começou a história Carson Gracie com nossa família Gutenberg ¿En Melo. qué año fue eso más o menos? E não saberia dizer, pero já era assim como finales de ditadura militar, né? Ya. Ditadura já começou em 64, Claro. pero já não saberia dizer. Eu creio que anos 80, 80 e algo. E aí foi onde começou a história do jiu-jitsu Gutenberg Melo. Meu mestre, meu padre, treinou com o mestre Carson Gracie. Né? A família Gracie tem uma presença importante no cenário do jiu-jitsu mundial. Né? Porque os Gracie não foram os inventores do jiu-jitsu, pero foram as pessoas que fizeram o jiu-jitsu conhecido Claro, mundialmente, né? Difundiram. E o mestre Carson Gracie ele teve extrema importância na difusão do jiu-jitsu porque antes o jiu-jitsu chegou através do Conde Koma a Brasil, né? O Mitsuya Maeda, que teve contato com o padre del Carlos Gracie que se chamava Gastón Gracie. O Gastón deu a oportunidade do hijo Carlos empezar a treinar jiu-jitsu e o hijo passou para seu irmão Hélio Gracie um pouco de sua experiência. E essa foi a forma que o jiu-jitsu começou a disseminar-se em Brasil. Houveram outras famílias também, como a família Gomes, como o mestre Ivan Gomes, que foi um grande representante também, e a família de los Fada. Então é por isso que não dá para dizer que o jiu-jitsu foi inventado, pero a família Gracie tuvo aí sua porção, maior porção em relação ao incentivo do jiu-jitsu de forma deportista, defesa personal, né? Mais adelante o mestre Hélio Gracie e o mestre Carson Gracie começaram a cambiar a federação, começaram a ser as primeiras competências. E o Carson Gracie, que vem da família, é hijo del Carlos Gracie, sobrinho del Hélio Gracie, em seu momento entendeu que ele deveria abrir sua própria escola e ensinar jiu-jitsu a mais pessoas, ou seja, abrir o círculo e dar oportunidade quizá a pessoas que tinham menos condições financeiras, Sectores más populares de... setores mais populares, enquanto o mestre Hélio com seu irmão el Carlos, eles faziam classes mais para militares, para pessoas que tinham mais poder aquisitivo. E aí, dessa forma, o jiu-jitsu se disseminou aí em Rio de Janeiro, né, criando um lifestyle de jiu-jitsu com surf. O Rio tem toda essa mística aí também de ter a praia cerca, a academia que dava em Copacabana. Tá aí hasta hoje com o mestre Saporito, né, pero lá o mestre Carson Júnior ele já vive em Estados Unidos, tem sua academia para allá. E o jiu-jitsu Carson Gracie ele segue com todos esses alunos, né? O Carson Gracie tem uma lista de 108 cinturões negros que ele formou. E esses alunos hoje em dia eles dão seguimento através de seu legado. Em meu caso, nós outros seguimos de família, né? Meu padre
que foi aluno do mestre Carson. Eu sigo aí o legado de meu padre. Agora vem minha hija também, que já está começando a involucrar-se com o jiu-jitsu. Y que ya ganó medalla. Ganó ahí Ya ganó campeón medalla. ahora, ya estrenando en su primera competencia. Pero también es como siempre digo, las cosas son sin forzar, né? Las cosas tienen que ser de forma natural. Si uno quiere entrar por un camino, tiene que ser una elección personal. Nada puede ser forzado. Yes. Oye, León, y bueno, en esa lógica también que la Carlson comienza a popularizar el jiu-jitsu, ¿no es cierto? A llevarlo quizás a los barrios donde existía menos poder adquisitivo. Sabemos que tu padre estudió historia, ¿no es cierto? Era profesor de historia. Y empezó a mezclar también y a acercar el jiu-jitsu a los sectores también más populares con su escuela después. Totalmente. Eu posso dizer que meu padre, ele viveu uma realidade que não é a realidade que vivemos hoje, né? Porque hoje em dia nós somos professores de jiu-jitsu, somos empresários, donos de academia, eu mesmo tiro do jiu-jitsu, saco de jiu-jitsu meu sustento financeiro, né? Eu poderia dizer que meu papá não chegou a ganhar plata com o jiu-jitsu, totalmente ao revés, ele gastava sua plata com o jiu-jitsu. Ele abria escolas, projetos sociais, né? Comprava tatames para seus alunos, muitas das vezes nós viajávamos e ele pagava nossa estadia, nossas inscrições, a alimentação de seus atletas. Meu padre realmente ele amava muito o jiu-jitsu e ele acreditava muito dessa forma social também, né? Do apoio social. Às vezes as pessoas não têm a oportunidade de sair adelante e eu creio que um projeto social ele abre essa oportunidade, como abriu para muitos de nós, né? Hoje em dia nós temos várias pessoas que saíram de allá de Recife e estão em Europa, Estados Unidos, eu estou aqui em Chile. Então, o jiu-jitsu nos abriu portas, né? Eu hoje em dia me mantenho 100% através do jiu-jitsu. E sou muito grato a isso, né? Essa oportunidade que nos abriu nosso maestro, meu papá. E esse tema dele ser formado em história, super bacana também. Ele foi uma pessoa que sempre buscou harta informação. Meus padres, eles se formaram depois de maiores já. Os filhos já estavam grandes. E aí eles começaram a estudar sua universidade e aí se formaram. Meu papá se formou em historiador e minha madre bióloga marina. Pero já tinham seus trabalhos anteriormente. Buscaram formação de superior, nível superior, depois que os filhos já estavam maiores, né? O que foi super bacana também. Meu padre ele era muito direcionado para essa área de sociologia, né? De história. Então foi um grande maestro, né? Eu echo de menos a meu papá também, sempre que penso nele. Sinto estranho harto, porque foi meu companheiro, foi meu maestro, tuvimos juntos em las competências também sempre. E, bueno, hoje em dia é importante que com o crescimento do jiu-jitsu, as pessoas tenham em conta que têm que buscar um ambiente seguro, onde tem buenos maestros, onde as pessoas sabem o que estão fazendo, sabem o que estão ensinando. Né? Eu tive a sorte de ter esse maestro. E é como eu digo, né? Raiz forte, eu tenho tatuado no cuello. Eu tenho raiz por minha equipe. Pero hoje em dia, você vê assim, as pessoas não têm culpa por entrar em uma academia e às vezes decepcionar-se com a academia onde está treinando, porque realmente não sabem quem são as pessoas que treinam, não sabem quem são os maestros. Então, eu creio que hoje em dia uno tem que observar harto os ambientes que frequenta, né, para poder sentir-se cômodo aí, até porque o jiu-jitsu é isso, né? As pessoas têm que sentir-se cômodas em um ambiente seguro. Como lá outra vez, por exemplo, que nós falamos sobre esse tema de ambientes seguros, do jiu-jitsu feminino, de los equipos exclusivamente femininos, de los eventos femininos, né? E eu digo, eu apoio 100% los eventos femininos, los torneios femininos. Eu creio que também tenho uma opinião em relação a isso, né? Eu tenho até um pouco de medo em falar, porque às vezes hoje em dia, falar assim frente a câmeras, você pode ser furgado, pode ser cancelado. Pero eu penso que o jiu-jitsu, ele tem que ser um ambiente seguro, independente de masculino, feminino, color, religião. Pero
yo también sé la realidad que las mujeres viven hoy día, la cantidad de hombres abusadores, acosadores, la cantidad de mujeres que pasaron mal durante su infancia, durante su adolescencia, en la edad adulta. Entonces, así, también falta diálogo para los hombres, para que ellos puedan entender cómo se sentem as mulheres. Porque eu estava conversando com minha aluna que eu dizia, nós vamos a Pichilemu agora, fim de semana, e dizia, vocês podem fazer um treinamento exclusivo para mulheres aí em Pichilemu, né? Pero não nos vão expulsar e mandar-nos à la praia para passar frio, porque Pichilemu realmente é frio, não há como uno sair para deixar o ambiente exclusivamente para as mulheres. E eu dije, e às vezes eu não entendo tanto isso. E minha aluna me disse, profe, é que nós conversamos, nós temos nossos momentos, e tudo. E eu parei a pensar e digo, realmente eu fui muito egoísta com o que falei, porque às vezes existem mulheres que não se sentem seguras ao lado de um homem, né? É muito triste que passe algo assim, porque a mim não me gostaria que uma mulher tivesse medo de mim. Né? Eu jamais não penso em fazer dano a uma mulher, em agredir a uma mulher, não penso em fazer nada disso, nenhuma loucura dessa, mas eu sei que é a realidade. E infelizmente, às vezes a los homens também falta muita informação e muita conversa para que nós podamos também entender como se sentem essas mulheres, por que elas querem esses ambientes separados. Né? Então, são temas super complejos. Como un error bastante común, porque uno quiere proteger a esas mujeres y hace estos ambientes solos para mujeres, pero falta esa mitad. Falta que los hombres también se eduquen con respecto a los espacios. Y venimos de sociedades que son súper, o sea, esto lo vamos a reiterar nuevamente, venimos de sociedades, las latinoamericanas, ultra machistas, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos todo mal. Exactamente, y recién estamos intentando generar esos cambios y que son súper necesarios, entonces también hay que tener esa apertura, y como dice el profe León, como dice Sheila, hay que saber escuchar también y hay que darnos espacio para que se puedan comenzar a dar las conversaciones importantes, porque exactamente, si seguimos ocultando la cuestión o si seguimos planteándonos desde nuestra posición muy machista, no va a pasar, no van a ocurrir esos cambios necesarios. Y darle espacio igual, porque muchas veces evitamos esa conversación. Exacto. Se evita fuera del tatami, en el tatami, sí. En muchos lugares. Es una conversación mejor incómoda. No. Es una conversación incómoda, pero que hay que tenerla. Hay que tenerla. Yo, por ejemplo, yo pienso, eu sou uma pessoa que eu prezo muito por el amor e às vezes eu tenho um pensamento que digo, viva el amor. Puta, por que separar, né? Por que separar? Então isso foi o que me puse a pensar desde esse dia que nós conversamos em la entrevista rápida que hicimos el Queen of the Met, né? Que é um evento que está um sucesso total. Saludo al Queen. Tamo junto. Muy bueno. Saludo a la Fran. Es muy Saludo, bueno. Francita, gringa, Pato, tamo junto. E aí eu... Alumna suya, la Fran? Sim, la Fran, aí que nós agora vamos ao sul-americano allá no Git. Vai cair para arriba ou não? No, todavía no. Pero nos vamos estoy encontrando el cariño al Noye. De a poquito. E bueno, lo que eu pensava, me puse a reflexionar, é que por que separar, né? Porque hoje dia nós vemos que o mundo tem esse tema de la polarização, né? E eu digo, por que separar? E eu pensava, puto, por que separar? E depois eu pensava, pero eu estou sendo egoísta, porque realmente é necessário essa separação. Pero às vezes uno pensa, por que separar? Né? Separa o homem, separa a mulher, separa o negro, separa o branco, separa o trans, separa o gay. E aí termina que estamos todos separados, pero minha ideia como cinturão negro de jiu-jitsu é que o tatame seja solo uno. Entende? Eu sei que é um tema muito complicado, né? Porque para mim me gostaria ver um tatame unido 100% com pessoas de todas as formas, de toda, né? Eu como volvo a reintegrar em minha academia, eu tenho a minha polola que treina comigo, tenho a minha hija, tenho mulheres, tenho homens e eu prezo por ele respeito 100%, né? E aí é esse tema, eu me penso e digo, será que estou sendo egoísta com as chicas porque elas querem seu espaço? Sí, estoy siendo egoísta con las chicas, pero también en mi punto de pensar, yo digo, ¿cómo me gustaría que el tatami fuera uno, que no existiera ese miedo, que no fuera necesaria esa separación? ¿Sabe? Y yo creo que es eso, que la conversa, né? Nosotros tenemos que debater mucho esos temas para poder ahí criar hombres mejores, más preparados para
para a sociedade, a saber que a sociedade não é como nós aprendimos, né? Aprendimos uma sociedade altamente machista, tanto os homens quanto as mulheres, Sí. né? Que não se pode dizer, el machista sí, es el dentro del hombre, mundo no. femenino igual está súper polarizado. Sí, Hay mujeres exacto. que dicen, no, yo creo que voy a entrenar mejor o voy a ser más fuerte entrenando con hombres. Y hay otras mujeres que valoran mucho el espacio femenino y que creen que pueden entrenar igual de bien e igual de fuerte solamente con mujeres. Claro. Entonces también está dividido el mundo femenino en ese sentido. Pero yo creo que el futuro sí o sí va para allá. Dando este espacio inicial ahora en el 2025 a las mujeres y cuidando ese espacio, yo creo que en un futuro sí o sí va a ser tatami mixto, Sí. Y ahí es importante pero con igual mujeres más fuertes. lo que tú dices, Melo, porque tú hablabas de tu padre como tu maestro, y yo creo que la cabeza que está a cargo de los espacios es muy importante igual, porque Con sí, visión. con visión, porque tú lo estás diciendo, como que ese es tu... Te gustaría que fuese así el tatami. Entonces me da la sensación de que también apuntas hacia ese lugar. Entonces, cuando la cabeza también está alineada con eso, yo creo que va cambiando y tú pasas a ser un referente de tus alumnos también. Sí. Entonces ellos también se van alineando con esta concepción, porque al entrar al tatami, al entrar a una escuela, siento que también te entrega valores, te entrega una forma de vida. Y si esa forma de vida es compartida con lo que estamos conversando, también hay un cambio. Y siento que ahí el deporte y principalmente el jiu-jitsu provoca cambios en las personas. Entonces, si la cabeza va alineada con ese cambio, creo que el aporte que podemos entregar es muy importante. Sí, yo creo que hay mucha lucha, ¿no? Mucha pelea para cambiar esas cabezas, para que nosotros cambiemos nuestros propios pensamientos. Y yo creo que eso aquí es lo que va a hacer con que las personas tengan más información, ¿no? Vean a sus referentes y digan, ah, ya, yo me inspiro en esa persona tiene un pensamiento bacán y todo. Entonces, quizá de alguna manera nosotros possamos tocar a las personas, educarlas, reeducarlas, aprender también con la conversa, ¿no? Porque nadie es perfecto, nosotros nos equivocamos, hacemos cosas buenas. E a conversa é o mais importante para que podamos chegar a algum ponto, né? Tanto em las relações de família, de academia, sociedade. Yo creo que lo más valorable que dijiste es como yo pensé y reflexioné y sentí que estaba siendo egoísta. Eso es clave. Sí. Porque por más que tú quieras que el tatami sea mixto, escuchaste a tus alumnos. Totalmente. Y eso es clave. Total. Exacto. Bueno, la idea principal, ¿no es cierto?, que tiene que ser sin prejuicios si vas a estar en ese en el rol de ir liderando la escuela. Sí. Es importante que vayamos abriendo también los temas de discusión y por eso también Berimbolo Podcast ¡Oh! es un espacio, ¿no es cierto?, para formar comunidad y para poder empezar a hablar estos temas que muchas veces no se están hoy día quizás dando. Pero obviamente tienes que sacarte todos esos prejuicios y todas esas convicciones quizás que Y hasta conversar. ahora... Exactamente. Conversar. Hay que sacarse un poquito de ese traje que trae uno y ponerse, ¿no es cierto?, más sinceramente a disposición para que, pucha, nuestra comunidad de Jiu-Jitsu vaya creciendo y vaya siendo súper, súper bonita. Profe, te quería llevar también a otra área, pues bueno, hace unos años, ¿no es cierto?, tu padre nos dejó, pero tuvo la comunidad, ¿no es cierto?, lo reconoce y le entrega esa faixa coral póstuma con sus iniciales. ¿Cómo fue? Imagino que pudiste ser parte de eso también. Sí, yo justo estuve allá en Brasil, estaba de vacaciones allá, hicieron ese homenaje a nuestro mestre. Merecido, né? Ele tinha seus anos aí já de cinturão negro. E a comunidade allá de Recife, Pernambuco, resolveram aí homenageá-lo, homenagem póstuma depois de sua passagem a cinturão coral. Ele também foi um referente muito importante no nordeste de Brasil, né? Desde Recife para arriba. Nosso maestro foi muito conhecido, foi muito influente, foi um dos primeiros também a estar aí passando esse jiu-jitsu. E um jiu-jitsu Gracie, Carlson Gracie, que era um jiu-jitsu muito eficiente, né? Porque também o Carlson Gracie, ele foi treinado para o MMA e aos 16 anos ele hizo sua primeira pelea para representar a família Gracie, porque o Hélio Gracie não podia pelear com um de seus alunos, que era o Valdemar Santana, que era bem mais jovem e muito mais forte, e um de seus melhores alunos resolveu sair da equipe e desafiar seu próprio mestre.
E aí o mestre Hélio, ele não podia com esse aluno e tiveram que poner ao mestre Carson Gracie, que tinha 16 anos em época. E era uma pelea de todo vale, sem guantes. Então, o Carson, ele foi treinado para MMA. Ele foi treinado em judo, em boxeo, em wrestling, em jiu-jitsu. Por isso que quando falamos de jiu-jitsu Carson Gracie, nós falamos de um jiu-jitsu mais completo, direcionado ao MMA. Então é um jiu-jitsu onde se trabalha wrestling, judo, defesa personal, golpes, né? E aí foi de onde saiu essa escola, né? E nosso maestro Gutenberg Melo também foi um de seus discípulos e muito feliz com esse homenagem, embora meu papá ele não estava muito aí com esse tema de grados e de graduação, né? Ele nunca pôs um grado em seu cinturão. Ele tampouco não nos deu grado, Old eu school, nunca tive cortou. grados, Sim. né? Eu até que sigo em minha escola essa mesma dinâmica de meu papá, que é não dar grados para os alunos. Eu não dou grados para meus alunos, eu creio que é uma das poucas Me gusta. escolas de jiu-jitsu Não, Sí. tá de hoje aqui. dia que não dão grados, pero nós creemos mais em el dia a dia, em el estudo e el esforço personal de cada um. E eu também como professor, eu sempre prezo a meus alunos que eles mesmos sepam autoevaluar-se, né? Porque é mais importante na vida que tu sepas o que tu haces do que outra pessoa que te diga o que tu haces bem, né? Porque é muito fácil uno estar assim como esperando que alguém te diga, oi, hiciste muito bem, oi, te felicito, ou pá, um grado em tema de jiu-jitsu, pero não é necessário que uma pessoa tenha que ser reconhecida por outras pessoas, senão que uno mesmo tem que saber o que faz e ser feliz com sua evolução personal, né? Então, eu quando vejo a meus alunos treinando, nós mesmos, os companheiros, podem evaluar a um aluno. Os próprios companheiros podem dizer, profe, mira este quando entrou de cinturão branco, mira a hora como ele está. Essa pessoa teve um cambio em sua vida. Então, nós todos observamos isso. E é importante que as próprias pessoas possam observar seu avanço de forma como poderia dizer, de forma personal, né? De forma personal. Pero óbvio que todos são livres para fazer seu trabalho de sua forma, de sua maneira. Eu não estou aqui para criticar a nadie. Pero lo que venía era que mi papá, ele nunca se importou tanto com as graduações, assim como os alunos dele, nossa escola. É como eu digo a meus alunos, para mim o jiu-jitsu é super raro, porque eu tenho uma visão distinta das outras pessoas. Como eu posso dizer 100% que eu não pensava em ser cinturão negro. Para mim o jiu-jitsu era algo tão natural que em minha cabeça eu não estava assim como um dia eu serei cinturão negro. Não, eu simplesmente treinava. Meu padre, ele nunca me forçou a nada. Houve um momento que eu fui à praia, fui para o lado do surf, né? Fui a surfar, deixei o jiu-jitsu de lado um tempo e depois volvi para o jiu-jitsu, fui conquistando meus cinturões, né? Eu também sofri vários traumas quando era ninho por o tema de ser filho do mestre e todo esse tema competitivo, tudo. Para mim foi muito complicado. Ao início, eu sempre conto essa história, né? Me frustrei muito quando era ninho em relação às competências e tudo. Eu tive que aprender a competir depois de maior, porque quando competi em ninho eu passava por problemas de ansiedade, desconforto. Os adultos às vezes frustram a los niños sem saber. Quizás eu fui frustrado um pouco na infância. Para mim era muito difícil competir. Eu aprendi a competir depois do surf, quando eu me meti a um evento de surf universitário. E aí foi minha primeira competência fora do âmbito familiar. E aí eu pude entender um pouco mais sobre competir, sobre não ter pressão e todos estes temas. E aí depois eu pude aplicar isso em jiu-jitsu. E também me vi involucrado em el tema de que as pessoas esperavam que eu fosse bueno em jiu-jitsu por ser hijo del mestre. Claro. Pero todo lo opuesto Eso ahí. típico. Podem dizer que está na sangue e tudo, pero isso não é verdade. Se tu não se esforças, não vai chegar a ter um bom resultado. Não é automático. Então, eu tive que buscar isso através de muito esforço, muito treinamento. O caminho para mim foi muito duro.
como digo a mis alunos, para mim, o cinturão azul foi terrível. Eu não ganhei quase nada de azul, né? Tinha competências com 5, 6 lutas para ser campeão, às vezes ganhava 3 lutas, perdia a quarta, não ganhava medalha, volvia para casa com 4 lutas sem medalha. Foi uma caminhada super dura, pero me formou, né? E me formou um bom cinturão negro. Pero é como dizia, eu nunca pensei assim, eu vou ser um cinturão negro de jiu-jitsu, que não sei o que. Para mim, esse tema de los cinturones vino de forma muito natural. E até que um momento eu realmente ganhei meu cinturão negro, e aí foi como que comecei a pensar de forma mais profissional, né? Eu igual sou muito grato a mi padre, ele me formou profissionalmente também, ele me deu essa técnica, esse jiu-jitsu que me preparou para chegar aqui a Chile, a apresentar meu trabalho, apresentar em forma de competências, apresentar em forma de profissional também como professor. Tu padre te graduó como cinturón Ele me negro. graduou todos os meus cinturones, né? E isso falando mais do tema de graduações assim, encontro muito bacana a homenagem a meu papá. Eu creio que ele merece mesmo, assim, foi um grande maestro. Pero também digo que ele não se importava muito com o tema das graduações. Meu padre era uma pessoa muito simples e para ele gostava mais essa parte social, sabe? Valorizava muito a los niños, ele gostava de ser classe para niños, a parte social, levar seus alunos que não tinham oportunidade a competir, a poder comer uma comida bacana e isso é o que eu levo assim do legado Gutenberg Melo, né? É formar personas, formar buenos cidadãos, ter um ambiente equilibrado, um tatame bacana. Eu creio que esse é o grande objetivo do jiu-jitsu. Hablaste que tu papá te preparó como competidor profesionalmente y llegaste a ser el cinturón negro que eres ahora, digamos. Pero con respecto a ser profe, ¿siempre quisiste ser profe o no querías ser profe hasta cierto punto de tu carrera? ¿Cómo llegaste Por ahí? exemplo, eu empecé a hacer classes já de faixa roxa com apoio de meu padre em el tatame. Ele abriu uma classe de cinturões blancos e aí ele hacía as classes e eu quedava aí como seu instrutor, seu auxiliar. E depois de um tempo ele foi relaxando mais. Havia dias que ele não ia fazer a classe, eu fazia a classe. E foi quando empecei aí essa parte de ser professor. Pero eu não me imaginava como professor de jiu-jitsu. Eu estava direcionado ao surf, totalmente. Eu fui para a Playita. praia. A praia já era distante da academia. Não tínhamos jiu-jitsu aí na praia todavia. Hoje em dia já há projetos aí na praia. Estamos full com jiu-jitsu aí na praia de Maracaípe. Pero ¿Escuela Gutenberg Melo? não temos Gutenberg Melo, pero tenho amigos allá que estão com Grace Barra, el Bruno Rodrigues, também há outras academias como o Sinho também, de Gracie Humaitá, vários amigos, porque hoje em dia o jiu-jitsu é isso, né? Jiu-jitsu é sem bandeira, sem fronteira, somos todos amigos e há que somar. Te lo dijimos. Aquí te lo dijimos. E aí eu não pensava em ser professor de jiu-jitsu, pero já me via muito involucrado com a academia, inclusive eu me cambiei a viver na academia, né? Quando eu me fui da praia, comecei a viver na academia, e aí estava todo dia, treinava 3 vezes por dia, fazia minha faculdade de educação física também, que eu não cheguei a concluir, pero nesse momento eu estava estudando e treinando. Foi quando comecei a ver-me mais involucrado com a academia e terminei assumindo umas classes e depois eu abri uma classe em outro lado, de faixa roxa. E aí com isso fui avançando, não estava ganhando plata, não vou dizer que estava ganhando plata como professor de Pero jiu-jitsu, feliz. pero feliz fazendo minhas classes e sacando um pouquinho aí, pelo menos para comprar os pañales aí de la Maju. E aí foi quando fui empezando, né? E de repente me gostou fazer classes, me gostou harto trabalhar com os cinturões blancos, e aí vindo essas propostas, né? Eu empecei a querer, aí sim empecei a querer ganhar plata com o jiu-jitsu, e empecei a buscar propostas de trabalho. Foi quando empecei a ter esse câmbio, esse giro, e dije, já, sabe que agora sim eu me quero profissionalizar como professor de jiu-jitsu, sinto que hice um bom trabalho até aqui,
já tinha superado esses temas de nerviosismo de competência, já me via um competidor. É como digo, eu nunca fui o melhor, esse tema de melhor, a gente sempre, el profe Melo, que não sei o que, quem é o melhor de Chile, a mim me carga isso, me deixa super mal, me deixa ansioso. Fuertes declaraciones. Não me gusta, porque assim, eu sou melhor em algo, tu eres melhor em algo, tu eres melhor, aí tudo vamos ser melhor em algo, e assim, essa coisa de ser melhor não está com nada. Pero trabalhar bem, trabalhar bonito, dar um bom exemplo, eu creio que por aí vai a coisa, né? E Pero hasta ahí, ¿cuánto tiempo estuviste dando clase cuando ya dijiste, ya, ahora es el momento de empezar a ganar? eu creio que foi na faixa marrom, né? Meu padre me aguentou muito em meus cinturões, eu passei como quase 6 anos de cinturão azul, de cinturão morado, passei Uau. 3 anos e meio, né? Eu competia durante todos esses anos e treinava todos os dias, mais de uma vez. Foi uma caminhada larga. Eu saquei quase 20 anos para meu cinturão negro, 20 anos treinando de jiu-jitsu até chegar a meu cinturão negro. Pero quando cheguei a cinturão café, eu passei só um anito, foi muito rápido. E aí já passei para cinturão negro e nesse momento eu já me via assim como me gostava hacer classes de jiu-jitsu, eu via os exemplos que tínhamos na academia de pessoas que foram para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália e dizia, eu também quero sair, eu quero ir ao exterior, né? Nós sabemos que Brasil é um país lindo, maravilhoso, pero hay que fazer bem a pega e mesmo assim existem milhares de academias, milhares de trabalhadores, não só em jiu-jitsu, em todo o âmbito profissional, né? Em Brasil estamos llenos de mão de obra e é mais difícil manter-se de forma profissional. E o sonho de qualquer cinturão negro de artes marciais é sair afora, porque nós sabemos o quão é valorado o deporte afora, né? Infelizmente, em nosso país o deporte não é tão valorado. No, Yo- acá tampoco. Eu ¿sí? sinto que o jiu-jitsu para os atletas, ele não dá um retorno, né? Ao revés, nós é que damos Sim. para os eventos. Solo Porque vamos andar andando, Sí, ¿verdad? né? Eu sei que nós temos amigos que fazem eventos, eu encontro que já os eventos têm que produzir mesmo, há que existir eventos porque senão não vamos competir, pero eu creio que aún falta essa mirada hacia os atletas. Nós pagamos caro para competir, Súper caro. involucramos passar um fim de semana, os professores passam um fim de semana inteiro aí, Sí. né? Então, assim, eu creio que existe a forma de valorar esse atleta. Eu sei que os eventos têm seus gastos, mas também estão ganhando, né? Para que vamos andar com coisa? Nós sabemos calcular. Quando um dono de evento ele diz que tem X atletas, nós vamos multiplicar pela quantidade de inscrições e Claro. vamos saber quanto o evento está faturando. Então, se assim, não dá para não pagar um atleta, não dá para não pagar um absoluto, não dá para não dar uma premiação no pódio, criar uma poleira do evento, umas frutas, Sí. água mineral para os atletas, Lo mismo. uma Sí, lo que os familiares possam ir a ver a seus companheiros, entendeu? Eu creio que existem várias formas. Isso são dicas que eu estou dando aí para você que é organizador Anote, de anote. evento. Pongan essas cositas porque eu creio que vai só Hay eventos competidores, chicos. Lo va a hacer más atractivo aún, incluso para los extranjeros que podrían venir. Y el Sí, competidor es el protagonista finalmente. Claro. Sem o competidor não existe a competência. Então temos que valorar. Ya, hagamos una competencia. Ah, Berimbolo Fest. Solo- Ah, Copa Berimbolo Mela. Listo. pero hay eventos chicos que pagan más. Sim. Y se No, preocupan mucho ellos- de Se eso. preocupa mucho más del atleta. Eu creio que agora vem a revolução de Me los gustó eso. pagos para os atletas. E tenho aí o mestre Vladimir, o profe Vladimir Ren. Sí, Vamos a tener ahí, vamos a tener ahí. Ele foi aí abriu as portas para as premiações altas acá em Chile. Graças a ele pude sair campeão do evento de la Amistad, torneio de la Amistad. Pagaram 1 milhão de pesos. Foi o maior prêmio pagado Sim, pra até a você. hora. Né? E aí já vindo outro evento em El Norte que pagaram 1 milhão de pesos para Epa. masculino e feminino. Mira. Então, assim, eu creio que é por aí o caminho. Os atletas têm que ser valorados para que Sim. nós outros podamos também sentir essas ganas de competir, de participar, de levar a nossos alunos. Os professores de academias também têm que ser valorados, né? E eu creio que toda a comunidade necessita aí um pouco também dessa mirada hacia os participantes. Mm. Oye, León, volviendo un poquito atrás, porque se me generó esa pregunta mientras te escuchaba.
Pero te imagino así, ¿en qué año naciste tú? 91. El 91. Muy Cuando poco, mira, no te la compro. Tenemos la misma edad. Muy buen año eso. Buena cepa el 91. Voy a hacer ahora el jueves. Mira, Felicidades, León, esto es para ti. Oye, buena cepa el 91. Te imagino a ti chiquitito, ¿no es cierto? Quizás viendo la churrasca ahí y pasando todos los próceres del jiu-jitsu, ¿no? Carson Gracie, quizás Envidioso, Saporito. Nacho. No, pero convengamos, o sea, hay gente que tiene esa fortuna de poder, ¿no es cierto?, crecer en un lugar Las donde... dinastías, las grandes Claro, porque, dinastías. o sea, por ejemplo, a mí me tocó ahora compartir con los ídolos de Colo-Colo de distintas generaciones. Era un sueño que tú de chico no pensáis y estáis ahí conviviendo con ellos. imagínate que tu hijo, estos son los Claro, referentes. pues, ¿cachai? Mira. Estáis con ellos en El el hotel, abuelo llegaba estáis otra con gente a ellos su en casa. estáis con ellos en el bus, estáis en el salón almorzando, entonces es maravilloso. Yo creo que tú No, tuviste... ¿Cómo? incrível, né? Eu isso. Cuéntate las papitas, Mi porque son detalles Mi sabrosos. papá, ele já se foi, pero ele deixou tudo isso assim, e não só para mim, para todos os alunos, né? E nós outros temos as portas abertas aí em muitos lados do mundo. É só chegar falando Gutenberg Melo, que essa palavra, ela ecoa La clave secreta. lejos. Claro, Secreto. Então, nós temos portas para treinar com todos esses maestros que formou o maestro Carson Gracie, eles foram companheiros de treinamento. Então, quando vou a Rio, tenho a oportunidade de visitar esses maestros, mando alunos afora e meus alunos me dizem: profe, estou aqui com um companheiro de seu papai. Mandei um aluno para Estados Unidos e de repente a primeira escola que caiu allá encontrou um amigo de meu padre. Imagina, digo, estou aqui com um amigo de seu papai, treinaram juntos. Então, realmente, sou muito afortunado em ter assim salido dessa escola, dessa raiz. Né? Tenho aí conosco a todos os maestros aí formados por el mestre, vou a Rio, los visito, passamos bem, las resenhas, las conversas, né? O mestre Rosado quando diz que finalizou a Rickson Grace. São muitas resenhas e essas experiências são muito bacanas. Ir a Rio de Janeiro, né? Aí a meca do jiu-jitsu, onde tudo começou, né? Principalmente as escolas Gracie. Eles marcaram história em Rio, porque allá em Rio houve um momento que tinha algo que se chamava arrastão, que eram quando passavam as pessoas roubando a las pessoas que estavam na praia. Então se formavam assim como 40, 50 pessoas e saliam roubando a todos. Começou a passar isso em determinado momento allá em Rio, na época de 80. E o equipo Carson Gracie se juntou um dia, os jiu-jitseros resolveram juntar-se e ir à praia e esperar por esse momento. Então, de repente, estavam todos sentados e quando começou, se param todos e começam a arreglar o problema. E aí, quedou marcado, se acabou o problema, eles faziam justiça aí nesse bairro de Copacabana, né? Foi uma época também marcada por várias coisas, buenas e malas, né? O jiu-jitsu também começou de forma muito violenta, né? Nós sabemos que hoje em dia o jiu-jitsu tomou um caminho totalmente distinto para melhor, né? Óbvio que os tempos antigos também foram muito buenos, tudo é importante, cada geração e cada momento é importante para o que vai ser criado adelante. Pero hoje em dia o jiu-jitsu tomou um rumo distinto, é paz, é amor. Antes era visitar uma escola rival e mostrar que minha escola era melhor do que a outra escola e pegar-se e... Todavía hay algunos medios cabeza de palo que existe. que les gusta eso. Hay escuelas que te reciben En condiciones que no es necesario. Hay que Estamos saber reflexionando bien. ya para que las escuelas se unan, se encuentren. Exacto. Generemos espacios seguros. Esse trabalho está sendo formado, pero aún existe também essa coisa, o jiu-jitsu é muito competitivo. Quer ou não, quando tu vai jogar ping-pong com alguém, tu queres ganhar. Vai jogar pool, queres ganhar. Vai lutar com alguém, vai querer ganhar também, é muito competitivo. Então, óbvio que uno tem que saber distinguir essa competência do ódio, de que uno é meu inimigo e eu vou treinar porque quero ganhar. Óbvio que quero ganhá-lo. Vou treinar porque quero ganhá-lo. Esse é o objetivo do jiu-jitsu, treinar para ser melhor de forma personal. Pero nós temos as competências, podemos visitar as outras escolas para nos testear também.
pero eu encontro que sempre com muito respeito, sem Isso. passar a levar a nadie, né? E sabendo os limites de cada um. Eso. León, y tú decías que te viniste a Chile hace 8 años. Te imagino ahí con tu bolsito, tu maletita, Lleno de sueños. lleno de sueños. Le preguntaste a tu maestro, pero ¿cómo fue llegar a esta cultura? Porque estamos al final del mundo y es muy distinta a la de ustedes. Allá el Jiu-Jitsu ya venía de Está súper años. desarrollado. Y Claro. llegaste hace 8 años. ¿Cómo fue llegar acá? Encontrarte también quizás con algunas dificultades, no sé. Foi muito bueno chegar a Chile, realmente foi um cambio gigante, né? Eu venho de Recife, é uma cidade que é bem tropical, né? Está cerca dos trópicos e aí nós temos calor todo o ano. É um clima de 28 graus, Me cambio. para allá. 25 e então para mim o cambio ao vir a Chile foi brutal, né? Aqui é clima frio, é clima seco. Eu estava lejos de minha família, vim solo. Um estrangeiro enfrenta muitas dificuldades em um país que não é o seu, né? Eu até hoje enfrento muitas dificuldades por ser brasileiro, às vezes mesmo dentro do jiu-jitsu. Há muitas pessoas que me querem, profe León, é bacana e tudo, pero às vezes quando mescla Chile versus Brasil, Chile vem em primeiro, né? E também, eu entendo o patriotismo, eu sei que o chileno quer o chileno aí em primeiro, né? Eu, como digo, eu para mim já sou chileno, eu defendo essa bandeira chilena, são 8 anos trabalhando aqui e contribuindo também para o jiu-jitsu chileno. Eso. E é isso, ser estrangeiro é muito difícil, pero também eu sou muito agradecido por esse país, né? Hoje dia tenho aqui minha família, eu pude trazer a minha hija, minha polola, nós estamos vivendo em nossa própria casa, entende? Eu pago minhas contas através do jiu-jitsu e óbvio que foi muito peleado, né? O caminho allá, quando cheguei, me ofereceram essa oportunidade, depois eu queria ganhar melhor, complicou, é difícil lidar com empresários também, né? Quando uno está na mão de empresários é bem complicado. Terminou que me echaram de la pega, Oh. quedei solo, sem academia, meus alunos antigos não me acompanharam, Oh. perdi mi trabalho, tive que rehacer um trabalho allá em Las Condes, me cambiei para Las Condes, graças ao mestre também Victor Vázquez, que ele me abriu o tatame dele allá, para Como, poder como se hacer van juntando clases. los grandes nombres. E aí, vindo o estalido social, onde eu estava abrindo minha própria academia e terminei tendo que cerrar e perdi o investimento que pus. E depois vindo a pandemia. E aí nesse momento eu tive que retirar-me um pouquinho a Brasil, porque eu estava com medo mais que nada. Né? Eu estava com medo de morrer de Covid, de morrer aqui em Chile. Minha família estava aí também e eu queria compartilhar com eles. Pude compartilhar um ano de vida com meu papai e depois ele chegou a falecer. Pero foram momentos também que foram importantes para tudo que se vem generando. Eu estou agora pós-pandemia há 3 anos em Chile, de novo, e vou agora um trabalho que vai em ascensão. E cada passo conta, né? Cada dificuldade, cada pelea, conta para que a futuro nós salgamos adelante. Eu creio que uno não pode desistir. Tem que bater de frente com os desafios. Às vezes realmente as coisas são duras, não saem como queremos, pero uno tem que persistir, né? Persistir, crer também, crer em seus objetivos, crer em um futuro bacana, né? Com objetivos traçados, né? Planear, traçar objetivos e concluí-lo. Eu hablo isso de crer. Sou uma pessoa que às vezes também deixo de crer em mim mesmo. Pero eu creio que esse é o caminho que nós vamos aí, né? O jiu-jitsu vai ensinando, ensina a todos, ensina aos professores, ensina aos alunos, né? E isso é que é o bacana do jiu-jitsu, uno poder desafiar-se. Eu digo porque agora me inscrevi ao Sul-Americano em adulto, né? Minha categoria é Master 1, é uma categoria que eu venho dominando em Brasil. E agora eu resolvi me pôr em uma zona de desconforto. Né? Eu sei que eu tenho capacidade de ganhar na categoria adulto, mas já não é minha categoria, eu estou cumprindo 34 anos agora. É uma diferença, os chicos também estão bem nutridos. Também né? nutridos. E eu sei que é uma dificuldade, às vezes eu mesmo dudo de mim, digo, puta, será que sim, será que não? Pero é isso, uno tem que crer em si, crer em seu trabalho,
y arriesgarse. Al final, las competencias son una elección personal de cada uno. ¿No? Yo creo que hoy día damos mucha visibilidad y mucho show a las pantallas, al Instagram, a los seguidores, a las curtidas, né? Nuestra vida às vezes parece que se basa em relação a isso, a las curtidas, a los likes que eu vou ter em internet. E às vezes queremos muito impressionar a los demás, quando uno não tem que impressionar a nadie, sino que fazer um trabalho personal, né? Saber o quanto tu evoluciona, o quanto tu te desafias a poner-se em novos campos, né? Em novos campos de guerra, se por dizer em jiu-jitsu. E a humildade também de saber que podes ganhar ou pode perder. Pero eu encontro que em el jiu-jitsu, quem busca o caminho mais difícil, tem mais sucesso técnico e personal também, porque te hace mais humilde. E por el caminho mais difícil te hace mais humilde, porque tu vai passar por dificuldades. Ha sido un camino largo, por lo que estás contando, muy largo, de alto y bajo, y desconfías de ti mismo, pero hay alguien que ha confiado en ti todo este tiempo, toda la vida, que es tu papá. Y dejando afuera como el lado del maestro, ¿qué diría tu papá de ti hoy, lo que has construido lejos de tu país, con tu familia? ¿Qué diría de ti? Eu encontro que ele estaria super feliz, né? Ele estaria super orgulhoso, até porque ele foi ele que acompanhou cerca a minha carreira, né? Ele e meus amigos de infância sabem o quanto foi difícil para mim as coisas dentro do jiu-jitsu. É muito juzgado por não ser bueno, por não ganhar competências e eu não desisti, tampouco deixei que essas coisas me abalaram e hoje em dia eu tenho um sucesso profissional em outro país e foi bueno que ele aún pudo ver um pouco de minha ascensão profissional antes de ir-se, né? E essa é uma das coisas que às vezes me pongo a pensar e digo, puxa, me gostaria que meu padre viera tudo o que está passando em minha carreira agora, atualmente. Eu creio que isso é um cambio em la vida, em jiu-jitsu mesmo de forma personal para mim. Foram desafios que tive que enfrentar. E eu creio que ele estaria super orgulhoso do trabalho que vengo fazendo, que venimos fazendo em equipe também. E isso, estou seguro que em algum lugar aí ele está mirando e estamos sempre em contato também, estamos sempre conversando em relação a essas coisas, por exemplo, né? Infelizmente eu não tenho mais meu maestro, eu estou solo agora, eu não tenho um referente maior para conversar, para perguntar-lhe. Tenho meus referentes aí em Brasil, pero não é uma relação de maestro como eu tinha com meu maestro, com meu professor, ele foi único para mim. E hoje em dia realmente, às vezes quero perguntar algo e eu não tenho a quem perguntar, a não ser a minha família, né, que é meu elo maior hoje em dia, que é minha polola, minha hija, minha madre que está aí em Brasil também, com meus irmãos. Esse é meu círculo assim de... Esse é o círculo que tenho para apoiar-me, sabe? E isso, eu creio que ele estaria super orgulhoso de tudo que vamos fazendo e aún tem muito mais que fazer aí. Eu creio que aún puedo aportar muito mais para a comunidade do jiu-jitsu, né? Eu sinto que é como o Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu creio que aún não cumpri com o que devo cumprir, porque quando o mundo te dá, tu tens que devolver. E eu espero devolver mais aún, tanto com, não sei, com a área social, com impactar mais as pessoas também com as palavras, com trazer a mais pessoas a treinar jiu-jitsu. Eu creio que o sucesso profissional ele também condiz com devolver de alguma forma, né? E é isso que em algum momento eu penso aí em desenvolver em minha carreira, poder dar mais oportunidade a pessoas que não têm essa oportunidade. ¿No hay ningún proyecto en mente por ahora? Tenemos conversado con mi polola en la casa, nosotros pensamos en hacer algunas acciones así como salir a la calle, apoyando a las personas que están viviendo en la calle, pasando por situaciones de calle, quizás ir a orfanatos, a asilos donde viven personas mayores. Yo creo que ese va a ser nuestro próximo paso así para apoyar la sociedad. E mais adelante, eu penso sim em um projeto social, em poder trazer a niños que não têm oportunidade. Nós sabemos que o jiu-jitsu aqui em Chile é caro, Es caro, né? sí. É muito caro. Eu sou professor, tenho minha academia e eu sei que cobro caro. Então,
Temos que abrir oportunidade para pessoas que não podem pagar também. Isso eu já hago em minha escola, tenho alguns alunos becados, né? Eu creio que é importante essa área de becar algumas pessoas, né? Podemos salvar a vida de vários. Sim. Estamos salvando, né? Tanto com plata como sem plata, pero também pessoas que não têm oportunidade, que um professor lhes dê oportunidade de ser algo em sua vida é importante. A mim me passou e eu estou aqui em Chile hoje de forma profissional, sem um curso superior de universidade. Então, assim, o jiu-jitsu, ele também pode ser abertura profissional, né? As pessoas têm que pensar que isso aqui é uma formação profissional. E se eu sou capaz, capacitado, eu posso ter uma ascensão profissional dentro dessa área de artes marciais, especificamente do jiu-jitsu. Que te permita vivir y desarrollarte. Exatamente. Por isso que é importante abrir esses espaços para que ninhos tenham oportunidade. Porque não adianta dizer que, pero a família tem que trabalhar para poder o padre pagar a mensalidade para o hijo entrenar jiu-jitsu. Pero nós Não é tão sabemos fácil. que não é assim, né? As oportunidades não são iguais para todos. E é assim a coisa. Não dá para entrar nesse capitalismo extremo, né? Eu igual sou a favor do capitalismo, nós temos que fazer a plata girar e fazer plata, pero também estou a favor de abrir oportunidades, porque não todos têm oportunidades. E quem tem oportunidade tem que dar as graças e apoiar a los demás. Hacer una pequeña pausita para que volvamos también ahí conversando. La otra parte que queríamos revisar con el gran profe Melo. Bien, pues volvemos, Berimbolita, acá en Berimbolo Podcast. ¿Cómo lo has pasado, León, en este capítulo centrado en ti? Tú, el protagonista. Puta, ustedes são muito bacanas, me sinto assim em um ambiente muito cômodo estando acá e sempre feliz em falar de jiu-jitsu, né? Também quero dar as graças por abrir esse espaço para mim como professor, como deportista. É muito importante poder ter espaços abertos para falar um pouco de meu trabalho também, para que as pessoas me conozcam de uma forma assim mais aberta, a não ser uma imagem do profe Melo, profe León, e senão que poder assim como exponer mais como é a forma que eu penso. Em meus seminários eu posso exponer a forma de que trabalho e muito grato aí por a oportunidade. Vocês sempre me dan esa oportunidad de una conversita, de hablar un poquito. Sí, nos encontramos en todas partes. Para nosotros es un agrado encontrarnos Sí. contigo, pero no sé si es lo mismo. Porque Sí, claro. a donde vamos, Yo sé que ya lo quiero, con que ya lo quiero. Lo veo en todos lados. Lo veo más que a mi familia. Oye, León, te quiero contar también que acá en Berimbolo Podcast, nosotros también estamos preocupados por muchas cosas. Entonces, por ejemplo, nos preocupa la salud mental de los berimbolitos y berimbolitas, así que por lo mismo generamos ahí una alianza con Fundación Paréntesis, en donde todas las personas pueden atenderse a un precio realmente accesible. A 14.290 pueden tener su consulta, así que ya lo saben, por aquí abajito va apareciendo el teléfono de Fundación Paréntesis para que con el programa Paréntesis Contigo puedan todos tener ahí acceso a la salud mental, que para nosotros es algo súper importante. Y también, León, te contamos que tenemos una alianza con Smart Dent, que es una clínica odontológica de alto nivel que tiene presencia acá en Santiago y en Concepción, ¿cierto? Exactamente. Y ahí también, como Berimbolo Podcast, tenemos precio preferencial, Exacto. 60% de descuento en todas sus atenciones. 60% de descuento. Exacto. Y con el código que va a volver a aparecer aquí abajo, usted Berimbolo se mete 2025. Berimbolo 2025, www.smartdent.cl, SmartClick, y ahí puede comprar limpieza dental y diagnóstico por 0 pesitos. Ya lo Con sabes. ese código. Si le hacen ese crossfit que le dejó la abuela ahí para el gato, Smart Dent está ahí listo para atenderlo. Si hay algún compañero que tiene como el tufo medio Usted le dice Pásele- Berimbolo pásele el 2025, por código. favor. Pásele- Invítelo, vaya Vaya juntos. juntos. háblele en clave, oye, Berimbolo 2025. Y ahí va a estar atendiendo. Y tenemos una nueva alianza también. Una porque nueva alianza. Por fin. Sigue creciendo, sigue creciendo. Sigue porque creciendo. a los amigos de Alcobra, lo tengo acá. Buena. El gran, la única pomada, la mágica porque elimina eficazmente los dolores óseos y musculares, todo tipo de lesiones deportivas, reumatismo, artritis, artrosis, contusiones, distensiones, Ay, la lumbago, luxaciones, esguince, exorcismo. Todo lo que tenga que ver Todo, con el ¿no? gran. Oye, te arregla hasta el genio. Exactamente, así que cuando también anda ahí con alguna molestia, cuando el compañero, no sé, tuvo medio apretada la A lucha, la lucha. un poquito de Alcobra, Alcobra, cuando sí. tiene yo, por ejemplo, que tengo el tema del lumbago, mágico. 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 Cuando Así no que- tapé, al cobra. Exactamente. Oye, si Ese nos, ven, botoncito si nos Alcobra. ven por ahí en algún evento, vamos a andar trayendo nuestros productos al Cobra.
se los puede ganar contestando unas preguntitas. Eso, Algunas ya tenemos trivias. tenido Algunas participantes. trivias. Sí. Sí, ya tuvimos en el Jiu-Jitsu Fest pasado, tuvimos ahí una preguntita que se lo ganó. Tuvo media pelea esa Media pregunta. confusa, pero ganó su categoría. Pero Sí, ganó, pero sí, ganó pero su ganó. categoría. Saludos. Oye, este es un clásico también del Jiu-Jitsu, ha acompañado muchas competencias también nacionales. Y bueno, este querido León es para ti, Sí, para que lo puedas tener ahí a disposición. Muchas gracias, De, gracias chicos. De nada. para que te acompañe ahí en la escuelita para los alumnos cuando, profe, me quedo aquí un poquito. Al cobra. Ah, no importa. Eso lo sé. Rolón. É super bacana também ver as marcas auspiciando o jiu-jitsu, né? Como eu dije, é um trabalho importante você crer em el deportista, crer neste deporte que é o jiu-jitsu que nós representamos. E é isso, grandes poderes, grandes responsabilidades, vamos apoiar também, Os Spider-Man. né? Tamo junto. Estamos juntos, muy bien. Sí, y hablando de eso, Está hablando hablando de de eso, de las competencias, de los auspiciadores, ¿cómo te sientes en este momento con este nuevo desafío que vas ahora a Río? Vimos que estabas buscando auspiciadores para estos viajes que se vienen, estas competencias durísimas. ¿Cómo está eso? É isso, né? A vida do atleta de jiu-jitsu, do deportista, não tem muitos apoios financeiros. Nós temos que correr atrás de las oportunidades. E, bueno, eu tenho hoje dia 2 auspícios, né? Que é Interfix Chile e Dead Bush. Sou muito agradecido de meus auspiciadores. E também estou sempre em la busca aí por empresas que queiram apoiar-me, né, por marcas que queiram divulgar seus negócios e contar comigo também como um suporte aí para levar seu negócio, para apresentá-lo para outras pessoas. Para os deportistas é super importante esse tipo de apoio. Eu, por exemplo, sou um padre de família, tenho minhas responsabilidades e as competências elas têm um alto custo, né? Ir a Brasil, pagar nossas inscrições, alimentação e estadia. E óbvio que isso é uma eleição personal, não sair a competir, pero nós como profissionais necessitamos essa saída também para poder capacitar-nos, para poder apresentar-nos afora, testear-nos como deportistas. E às vezes uno como padre, como professor, tem esses desafios de como chegar aí, de como fomentar essa plata para poder pagar esses gastos. E os auspícios, eles são de suma importância para os deportistas, né? Embora que é uma responsabilidade muito grande ser auspiciado. Eu, como digo, eu sou uma pessoa que sofre um pouco com a pressão de los auspícios porque... tenho um pouco de tensão assim em relação a ter que representar uma marca, a ter que vender produtos e tudo isso que condiz esse âmbito de ser auspiciado. E também estou aí na búsqueda constante de mais apoios, óbvio, né? Porque quero seguir competindo. Eu dou graças a Deus que hoje dia puedo sacar de mi bolsillo plata para viajar e tudo, pero às vezes me pongo apretado e quero seguir em la competência, quero seguir como poderia dizer, em cronograma anual, né? As oportunidades não são iguais para todos. Eu também posso dizer isso como eu sou um atleta competidor, pero eu não vivo minha vida diretamente na competência. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer meu trabalho de casa, como família, como padre, como pololo, como professor e também como deportista. E é muito difícil dividir isso. Y como panelista de podcast también. Sí. Y no cualquier podcast. No Y cualquier bueno, podcast. gracias a esas marcas que me apoyan y me auspician, yo puedo relajar un poquito más en relación a eso. Dead Bush me fortalece harto ahí y esa marca también Interfix, que es una marca de material bucofacilar para cirugías. Y bueno, vengo ahí firme con mi equipo, pero sigo en busca de auspiciadores, así que usted que cree en un deportista, tiene su empresa, quiere apoyar a algún deportista, algún atleta, pense en eso, usted puede estar ahí salvando vidas, apoiando pessoas que necessitam aí um espaço para ir a competir, para mostrar-se afora. E sou muito grato a essas marcas que me estão auspiciando. Queria deixar um abraço aí especial. Também um abraço especial a minha família, a minha polola Giovana, que
ella es mi auspiciadora Sí, de que la también casa auspicia. ahí, Qué né? auspicio. Al final é isso, ser deportista não é fácil, às vezes Grande, uno está aquí con llega nosotros. Me cansado, mandaba ahí. caímos, te amo. Cuánta paciencia. Alto apoio em casa também, eu creio que esse é o maior auspício que tenho, né? Cuida da casa, às vezes chego cansado, tenho uma comida para comer, tenho uma roupa lavada, um kimono limpo. E isso, por agora nós estamos aí nessa estratégia, porque ela está em seu momento aí de formação, de estudo para revalidar aí seu diploma acá em Chile. Então, por el momento ela está fortalecendo na casa e eu estou trabajando y cuento con ese apoyo ahí 100% de ella y soy muy grato. Y obrigado, amor, estamos juntos. Que esa parte no se ve del deportista mucho. Exacto. Oye, qué declaración de amor te tiró. Qué declaración. Y lo mejor es que quedó grabado. Sí. Y quedó grabado. Pero aprovechemos también si en nuestra comunidad ya, no todo es fútbol, muchachos, muchachas. No sé, fútbol. En nuestra comunidad hay también yuyiteros, yuyiteras que tienen ahí también sus emprendimientos y bueno, la invitación es ahí a que podamos, así como Berimbolo Podcast busca hacer comunidad también, tratemos de ayudar a los nuestros. Y si no tiene una empresa, si no tiene un emprendimiento, vaya, hable con el jefe. Claro. Jefe, le tengo una propuesta. Claro, Sí, claro. pues sí, es súper ¿verdad? importante. Construyamos comunidad, vamos ayudándonos entre todos, entre todas. Si tiene un datito, si quiere, tires el datito para acá, nosotros lo podemos difundir, pero hagamos comunidad, apoyemos a los nuestros, ya que León también es ya uno más chileno. Pues, si ve una rifa por ahí, compre. Eso. Cuando un amigo ahí llega al tatami y dice, oye, estoy ofreciendo, cómprelo, y por algo lo está ofreciendo. Si hay un evento de pollitos con arroz, vaya. Trae su pollito con arroz. Si no puede ir, compre un plato igual, pues si son causas importantes. Así es. Oye, León, y bueno, hace poquito habíamos, a propósito de lo que te preguntaba, Sheila, vimos ahí un primer lugar, una medallita de oro que alcanzaste. ¿Cómo estuvo esa competencia? ¿Dura? Tuvo buena, tuvo dura la competencia, né? Foi el internacional de Master da hora, eu pude salir primeiro colocado de minha categoria. Foram lutas rápidas, eu pude finalizar rápido mis lutas. La final, eu não pude pelear la final porque meu adversário se lesionou na luta anterior. E aí terminou que quedei solo com 3 lutas, eram para ser 4 lutas. Dessas 3 lutas eu pude finalizar rápido. Esse é um tema que eu enfrento, que às vezes as pessoas dizem, profe, foi muito fácil, né? Como o torneio de la amistad também, que eu finalizei em 2 minutos praticamente todas as lutas. E assim, eu queria dizer que não é fácil finalizar rápido, né? Eu creio que é um estado mental, é uma eficiência técnica e um estado de flow onde eu me pongo aí assassino para tentar finalizar rápido, né? Pero às vezes me carga quando as pessoas dizem que foi fácil, porque não é fácil, nada é fácil, né? Então uno não pode desmerecer um atleta dizendo, foi muito fácil, tu lutas finalizaste muito rápido, porque não é fácil, pero sim preciso, né? E aí foi super bacana. Eu pude sair campeão desse Master aí. Resultados são assim, às vezes uno ganha, às vezes uno perde. Eu compito desde ninho, né? Eu comecei perdendo muito, hoje dia ganho, perco. É assim a coisa. Estou feliz com o meu resultado aí. Essa categoria Master 1 é uma categoria que eu vengo dominando, às vezes em primeiro, às vezes em segundo, às vezes em terceiro. Pero vengo aí sempre ao pódio e me estou sustentando bem aí na categoria Master 1. Pero como dije, agora me vou desafiar em adulto. Vamos ver aí se Deus queira, temos um campeão sul-americano em adulto agora em setembro. Eso, muy bien, vámonos. Oye, León, tú que has tenido una patita allá y tienes una patita acá, ya puedes ser testigo también cómo ha ido avanzando el jiu-jitsu chileno en los últimos años. Bueno, hemos tenido también acá a competidores que también han tenido buenos resultados afuera, pero en tu mirada, ¿cómo está Chile en ese sentido competitivo? ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo están trabajando la escuela? Chile va super bem, né? Eu creio que o jiu-jitsu em si ele vem evolucionando mundialmente e Chile vem crescendo de uma forma acelerada, né? Eu que estou aqui desde 2017 veo como o crescimento do jiu-jitsu agora nesse momento assim deu um boom né? E nós temos que aproveitar esse momento mesmo, seguir fazendo crescer o jiu-jitsu. O nível de Chile é um nível muito duro, incrível, né? Como digo, quando eu cheguei acá em 2017, as pessoas me perguntavam, oi, Leone, como é o nível de Chile, como é o nível de jiu-jitsu? E eu les dizia, brother, o nível aqui é duríssimo.
né? Porque as pessoas pensavam que venir um brasileiro acá e que vai ganhar e que vai sair em primeiro. Pero a realidade não é essa, né? O nível de jiu-jitsu ele é mundial. Eu sempre costumo dizer a meus alunos também, hoje dia, eu sou um professor de la antigua e há muitas coisas que eu vivo que não condizem com a atualidade do jiu-jitsu. Hoje dia eu vejo que as pessoas dão muita importância em estarem nas academias famosas, treinando com os famosos, né? Pero um bom jiu-jiteiro se hace em qualquer tatame, treinando com qualquer pessoa. Não Isso. pense que por ir treinar em Estados Unidos, treinar em São Paulo com fulano, ciclano, nos vai a ser bueno de jiu-jitsu. Essa não é a verdade. Os grandes campeões mundiais saíram de um tatame normal. E o nível de jiu-jitsu está em qualquer tatame. O nível de tu jiu-jitsu é tu mesmo que lo põe. Eu entreno com meus alunos, eu não tenho as cinturões negros. Hoje dia, agora em minha escola, tenho as cinturões negros, nós somos 5 ou 6 cinturões negros, pero em 2017, quando cheguei, treinava com meus brancos, treinava com meus azules. Quando tive que cambiar de academia, treinava com meus brancos, com meus azules. Depois, agora pós-pandemia, eu vim formar alguns cinturões morados, pero eu estive sempre treinando com meus alunos e sempre sacando buenos resultados em Brasília, treinando com faixas pretas que estão treinando em academias profissionais. Então, assim, para mim, queda muito claro que tu nível, tu mesmo te põe e te propones dentro de tua escola, né? Óbvio que ser assessorado por buenos maestros é importante, pero dentro de tu própria escola tens a capacidade de criar um nível campeão mundial, campeão sul-americano, campeão pan-americano, lo que sea, né? Uno tem que crer em si, crer em seu trabalho e crer em seus companheiros de treinamento. Essa é uma das miradas que eu tenho hacia o jiu-jitsu quando às vezes as pessoas dão muito color em treinar com André Galvão, Rafael Mendes, Mica Galvão. Você vê que não há mágica. Não há mágica. Você pode ir treinar com André Galvão, um ano, 2 anos, é a mesma pessoa, entende? Quizá uma pessoa que treina em uma escola normal te vai ganhar na competência. Então, assim, vai muito do esforço personal, né? E falando do nível de jiu-jitsu chileno, o nível acá é muito alto, né? Hoje dia nós temos atualmente um campeão brasileiro no gi, que é o Jonah Nogi, né? Temos vários representantes aqui que vão a competir a Brasília e que têm bons resultados aqui a meu lado. Também tem um exemplo, né? A Sheila está mandando muito bem nas competências, representando. Era cinturão branco, de repente cinturão azul, foi para Brasília, deixou lá a embarrada, já vem de cinturão morado representando, lutando com as chicas aqui em Chile que estão em cenário de jiu-jitsu aí há harto tempo e fazendo lutas duras com as chicas já em faixa roxa, assim que felicito seu trabalho, Sheila. O nível de jiu-jitsu em Chile está super bueno e nós vamos seguir ponendo. Eso. Vamos seguir Nossa. ponendo. Eso, Vamos sacar nossa. más campeones. Sí. Muy bien. Oye, profe, bueno, nosotros llevamos 2 capítulos bien icónicos, propios nuestros, ¿no es cierto? Partimos nosotros hablando del cinturón blanco y el capítulo anterior a este estuvimos hablando también del cinturón azul, De lo difícil que de es. lo difícil que es y de de esa nube que tiene el cinturón azul de ser el cinturón como filtro, en donde muchos desisten y se alejan. ¿Qué consejo también, porque lo hemos conversado también ahí tras cámara en otro momento, qué consejo tú le darías ahí a ese Azules. blanco, a ese azul que está ahí, que le están sacando la cresta todos los entrenamientos? Día por medio. Día por medio. É verdade, né? Às vezes, uno quando chega ao cinturão azul é uma transição complicada porque uno quando chega a esse cinturão azul ele empieza a se sentir um pouco mais importante, né? Assim como que eu não sou mais cinturão branco, eu sou cinturão azul e aí chega essa responsabilidade e uno pensa que não pode quiser tapear para um cinturão branco mais porque vai ser feio, quiser não estou avançando como subiram em el video, não foi? E assim, bueno, No me tomó el profe, vio eu todo. venho para quitar a expectativa del azul al tiro. Para mim, o cinturão azul ele é como um cinturão branco. É um branco plus. entende? Exatamente. Tu passaste azul porque o branco é a pessoa que não sabe de nada. Né? É a pessoa iniciante que vai chegar e lo vão aplastar, lo vão amassar. Essa pessoa não sabe o que está passando.
Al passar do momento que tu já empiezas a entender algo, né, que tu já sabe defender-te, tu já tem um pouco de nível técnico, responsabilidade mental também, porque o jiu-jitsu condiz com isso, não é só ser um lutador, né, como eu esses dias dizia a minha aluna, eu dizia, isso não é um verdadeiro cinturão negro, porque para mim o cinturão negro não é o faixa preta, né, o cinturão negro de jiu-jitsu é persona buena, que respeita, que não tira vassoura na calle, que tenta ver uma situação de conflito e tenta arreglar um ambiente. Para mim, isso é a faixa preta de jiu-jitsu. Condiz mais com ser uma boa pessoa do que ser bueno tecnicamente. Né? Porque bueno tecnicamente, hoje em dia, nós temos esses ninhos faixa verde que estão finalizando faixa preta. Né? Então, se assim, o cinturão não quer dizer nada. Eu creio que o cinturão, verdadeiro cinturão negro, ele sabe o que faz, ele sabe lidar com um grupo, liderar um grupo com exemplo, né, levando a sociedade para melhorias, né? Eu creio que isso condiz mais com essa responsabilidade da faixa preta. E o faixa azul, ele tem que entender que essa transição é normal, que ele pode ser finalizado por cinturão branco, que não há que ter vergonha, né? E há que persistir nesse grande momento que é a faixa azul, que é sua formação. Como eu disse, eu mesmo fui hijo del mestre e passei mais de 5 anos em el cinturão azul, foram com quase 6 anos e algo. E eu creio que essa formação foi super importante para mim. De azul eu não ganhei quase nada, é como digo, eu perdia, eu chorava. Às vezes digo para meus alunos, não chora, padre, já chorei hasta, né? Eu sou muito competitivo, né? Sou muito competitivo, a mim me gusta competir, me gusta ganhar, pero também sei perder. É normal, quem entra para competir ou ganha ou perde, isso aí é normal, uno que se propõe a isso já sabe. E o cinturão azul tem que entender isso, que há que pôr-se em um local de humildade, né? Saber que o jiu-jitsu é aprendizagem para sempre. E quando tu chegar ao cinturão negro, é que tu vai ver realmente a complicação do que é sostener um cinturão, porque o cinturão negro é o branco de todos os cinturões, né? Todos querem ganhar ao cinturão negro, é como digo, meus alunos não me dão um sossego, não me deixam tranquilo. Eu todo dia estou em final de competência. Em todos meus alunos. Não há um que me vai deixar treinar tranquilo. Não, me querem enganar, me querem raspar, querem passar minha guarda. Né? E se raspar vai dizer, profe, raspei ou não? Raspei. Eu digo, raspou, vem pra cá. Né? E eu sou competitivo com meus alunos também. Para mim, passar minha guarda, raspar-me, finalizar-me, olvida, eu não vou deixar fazer isso em minha academia. Se lo hizo por mérito suyo. Né? Há professores que dizem, eu de repente eu deixo meu aluno finalizar-me porque eu estou testando outro ambiente. Brother, se tu tá te testando em outro ambiente, seja humilde para reconhecer que tu foste finalizado, né? Porque é isso. Eu vou liberar aqui para ver se melhora. Não, brother, se tu liberaste, problema tuyo. A luta é a luta. Foste finalizado, seja humilde e reconheça que foste finalizado. Eu não deixo meus alunos me finalizarem. Se me finalizar, eu digo, felicidade. Se me raspar, felicidade. Passou minha guarda, felicidades. Né? Eu sou muito competitivo e não deixo nem a meus alunos ganharem. É assim, comigo funciona dessa forma. Ora, humildade sempre. Me finalizou? Brother, te felicito, me finalizaste. Passou a guarda, buena passada, me derribou. Te felicito, me derribaste. Derribaste é um cinturão negro, eu não estou deixando. Né? Eu creio que aí é onde está a humildade, é quando tu reconhece realmente o trabalho do outro, né? Não põe uma excusa em dizer que eu estou deixando que meu aluno haga as coisas, não. Pero também vai de cada um na sua forma de ser. Né? Hoje dia estamos guiados por las redes sociais, né? As redes sociais mandam em el jiu-jitsu, né? Praticamente os grandes influencers mandam em el jiu-jitsu. Aí quando vem o Gordon Ryan e diz, eu não tenho que ganhar em todo treino, pero tenho que ganhar em la competência, que é o mais importante. Tá bem o que diz, se ele quer ganhar em la competência, tá bem, pero às vezes creio que tu dizia que tu tá deixando de ser humilde.
né? Porque tu companheiro em tatame, ele quer ganhar-te. E se tu diz que, eu estou liberando, tu nunca tá dando a oportunidade para esse companheiro testear-se de verdade contra tu nível. Claro. A não ser que tu diga, vamos, sério? Não, eu creio que tens que realmente ser humilde e dizer, brother, tu tá indo comigo e eu estou dando mi melhor. Assim que se tu haces algo, te felicito. Te lo Né? ganaste. Independente se estou cansado, se estou enfermo, jiu-jitsu é jiu-jitsu. Quando tu te pones de frente com tu companheiro para fazer uma luta, quando tu aceitaste fazer essa luta, o resultado que venga tu tem que aceitar de forma humilde, né? E o cinturão azul tem que ter essa humildade, entender que cinturão azul no es un dios del jiu-jitsu. Algunos hasta cambian su postura para caminar. Exacto. Cambian el nombre de Instagram. También. Jiu-jitsu é humildade sempre, de branco a negro, uno tem que realmente ser humilde e fazer o crescimento desse ambiente, né? Crescimento de tus alunos, tirá-los para arriba, incentivar os cachorritos a morder mais forte, né? Isso é o que hacemos dentro da escola. E quando tus alunos te superam, tu trabalho tá super bom, tá incrível. Então, uno não tem que ter vergonha de perder ou de ser finalizado ou de sustentar su cinturón ahí del momento. Qué bonito, profe. Qué bonito. Yo me quedo muy contento. Yo creo que vamos a tener que invitar de nuevo al profe. Nos queda harto por seguir Harto conversando, pero nos quedamos felices. León, pucha, agradecerte. Como siempre, tú has tenido mucha buena voluntad y disposición con Berimbolo Podcast. Y esperamos seguir encontrándonos en próximas jornadas. Y Se va a esconder ya, se va a Claro, esconder ya. ahí viene tu nuevo. No, ya casi que un panelista estable de esta casa, la Berimbolo Podcast, donde queremos hacer comunidad en torno al Jiu-Jitsu. Así que, bueno, nos vamos a estar viendo en futuros capítulos, trayendo lo mejor de la escena nacional y, por qué no decirlo también, internacional, acá, a Berimbolo Podcast. Y nos vemos en una próxima edición. Berimbolita. Bacana.